causas de insucesso, que eu digo assim, de empreendedores, é porque visa só a questão financeira. Sim, exatamente. Então, quando você não se preocupa com que a experiência que você vai levar para a pessoa que está buscando seu serviço, isso é um pouquinho preocupante, porque geralmente as pessoas não vão se agradar, não vão retornar, não vão lhe procurar mais e provavelmente não vão lhe indicar. Da pandemia, a maneira como você lidar com essas situações, até de respeito, de empatia, faz toda a diferença, né? Eu ia questionar isso, né? Porque a gente está fazendo um ano já que a gente está vivendo isso e tipo fez um ano e aí vários empreendedores foram bastante impactados nesse período, né? Então, assim, quais foram a sua atividade, ela tem um contato direto com a outra pessoa. E aí, quais foram os principais desafios, né, que você viu diante dessa situação? Teve algum momento que você disse, meu Deus, o que eu posso fazer? Teve algum momento que você pensou em desistir? Como foi essa mudança, assim, da sua mentalidade diante de um cenário como esse? Eu vou fazer uma provocação a você. Porque nós estamos... Não, mas veja só, nós estamos no mês das mulheres e a gente sabe que para a mulher no mercado de trabalho, muitas vezes a gente enfrenta preconceitos, a gente enfrenta maiores dificuldades do que os homens ainda hoje enfrentamos, apesar de já termos evoluído bastante. Mas assim, como foi essa sua autonomia diante do seu pai tão conservador? Como é que você lidou com isso, entendeu? Sim. É sério, mulher, vai. Sim. Exatamente, é justo. Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Mês da mulher, e quem assume aqui nada mais, nada menos do que a eu mulherada. e Lana. Play na meta esse mês, mulherada que assume. E hoje a gente tá aqui para entrevistar a nossa querida cliente e amiga Paula Azevedo, né? Empreendedora incrível, já trabalha no ramo já tem mais de 3 anos, né, Paula? 3 anos. E vai contar um pouco da sua história aqui pra gente, desde como começou e como esse sucesso que é essa mulher hoje. Então, antes de começar, você já curte, já inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, não esquece e tudo certo já. Show! Antes de começar mesmo o vídeo, a gente também fez todo o protocolo, né, Lana, do Covid. Devido à situação da pandemia, do Covid-19, aqui nós realizamos todos os protocolos, né, devidos. Nós estamos sem máscara, mas vale salientar que todos estavam com máscara antes de entrarmos aqui. Nós seguimos com álcool em gel, higienização das mãos e todas testamos negativo antes de vir para a entrevista, tá? Então, vamos lá, então, e é play na meta. Vamos começar isso, vamos né, começar. Paula? E aí, Paula, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Quem é você? Como você começou? Como é? Fala um pouquinho Paula aí. Azevedo, micropigmentação, prazer, pessoal. Então, um pouquinho da minha história. Antes de ser empreendedora, né, eu era CLT. Eu sou formada em fisioterapia, ainda atuei na área há 3 anos. E amava a minha profissão, gostava muito do cuidar. Acredito assim que eu sempre gostei dessa área de cuidar do próximo, de tudo isso. Porém, em determinado momento, eu senti uma necessidade assim, digo até financeira, né, de crescer mais. E onde eu estava, eu trabalhava para uma empresa, né, uma clínica de fisioterapia, e eu não via muito assim crescimento dentro de onde eu estava. E aí, quando um belo dia me deu um estalo, eu ia entrar de férias, e aí vi que uma conhecida minha estava trabalhando com micropigmentação, e perguntei se ela dava curso. Inclusive, ela é de Natal, de onde minha família é também. E ela disse que sim, e eu disse, pois prepare o curso, que em julho eu estou aí de férias e quero fazer esse curso. Que massa. E assim, pra mim foi uma experiência assim, que muitas vezes as pessoas falam, como foi isso? Às vezes nem eu sei explicar. E eu costumo falar muito assim do propósito que Deus tem para nossa vida, né? Porque se você me perguntasse há 3 anos atrás o que eu estaria fazendo, na minha cabeça, com certeza, eu continuaria como físio ou qualquer outra coisa. Não imaginaria. E você trabalhava como CLT na sua área de fisioterapia? Me formei em físio e atuava
numa clínica de fisioterapia como funcionária. Isso foi há quanto tempo, Paula? Há 3 anos. Hoje você tem quantos anos? Hoje, Sim. 31. É jovem, ué. Empreendedora jovem, né? É. E como foi, assim, a sua trajetória? Tipo, você sempre, desde criança, você tinha um sonho em ser fisioterapeuta? Você pensava nisso? Ou como foi que você iniciou? O que passava, assim, na sua cabecinha? Como era? Não, eu sempre fui, assim, muito desenrolada. Aham. Então, assim, eu fazia a sobrancelha das minhas amigas, eu Dava escovava, jeito na sobrancelha dava das jeito. amigas. Então, desde sempre você gostava dessa parte de de estética. beleza, E, com certeza. o que lhe fez ir para a área da fisioterapia? E aí, eu sempre gostei muito da área de saúde, como eu Aham. falei, né? Eu sempre, assim, via muito essa questão do cuidar. E, assim, tinha um sonho até em relação à medicina, porém eu não era muito, assim, né? CDF, não gostava muito de estudar. Era aquela que passava, mas também nunca fui muito uma referência. Então, eu sabia que para medicina teria todo, né? E aí foi quando meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, ele se formou em físio. E foi minha grande inspiração, porque ele realmente ele é um fisioterapeuta hoje, muito, graças a Deus, aí, renomado, quiropraxista. E eu tinha muita inspiração nele em relação a isso, do cuidar. Que E eu massa. assim, aí meu pai, ele é formado em relações públicas. Aham. E eu tinha essa também inspiração no meu pai, né? Em relação a trabalhar como eu gosto de conversar e tal, não sou muito tímida. Então eu disse, não, eu acho que eu vou fazer relações públicas. Até o presente momento que meu irmão se formou em físio, e eu vi aquele trabalho e eu me apaixonei pela área de fisioterapia. Aí foi quando eu decidi não ir para essa área de relações públicas e sim para de fisioterapia. Foi E por aí, amor mesmo. Né? por amor. E aí iniciei, e inclusive eu digo que realmente eu trabalhava por amor. Entendi. Porque assim, nessa parte, a gente sabe, né, que algumas profissões, elas têm essas dificuldades assim, de ser bem remunerado e tal, e foi o que aconteceu com a físio. Eu amava o que eu fazia, amava meus pacientes, inclusive minha patroa, todo mundo assim da clínica me dava muito bem, graças a Deus, não tenho o que falar. Mas foi um momento que chegou assim, eu passei 4 anos lá, e eu estava sentindo necessidade de um crescimento. Isso E aí. também a questão do financeiro contou muito. E aí foi quando eu fui pro caminho do Da curso. estética, né? Tava naquela, meio que naquela zona de conforto, como Isso. funcionária, apesar de gostar do que fazia, né? Exato. Mas aí, como foi esse momento de virada de chave, assim, pra você entrar na parte da estética, Da estética. entendeu? Então, aí essa questão. Minhas amigas falavam muito da questão dessa parte de beleza. Porque você, até em relação a abrir um salão ou coisa do tipo. Porque você sempre foi boa nisso. Sempre fui boa, sempre gostei, né? Boa, não sei. E Só um aí- parênteses aqui para o pessoal entender. Paula é minha amiga de infância, então Legal. acompanhei essa trajetória desde quando a gente fez o ABC juntas. O ABC, verdade. Foi, a gente só se separou na faculdade e eu acompanhei toda essa trajetória de Paula também. Então, essa virada de chave, tudinho. Eu fazia parte das amigas que não, você vai lá, porque você tem tino pra isso, porque você nasceu pra coisa. E ela é exatamente isso aí. Então, pronto, aí você continua a partir daí. E as minhas amigas, como Taiane, maravilhosas, graças a Deus, sempre me apoiaram, até como minha família também. E aí foi quando eu decidi fazer um curso de design de sobrancelha. Porque como eu fazia a sobrancelha das minhas amigas, das meninas que trabalhavam comigo também, eu disse assim, eu vou fazer um curso para ver se eu estou fazendo certo, né? Entendi. E aí fiz um curso até aqui em João Pessoa, ali em Mangabeira, numa escola que tem, de capacitação de profissionais na área de beleza. E ficou por isso mesmo, continuei minha profissão de físio, e ali no final de semana fazia as sobrancelhas, isso sem cobrar nada, fazia a sobrancelha das meninas lá da clínica também, e sem cobrar nada como algo profissional, ou que eu visse ali realmente uma mudança de chave. Uhum. A mudança realmente ela aconteceu quando, nesse período que eu ia tirar as férias, eu entrei em contato com essa pessoa e pedi para ela preparar um curso de micropigmentação. Que eu vi que poderia ter a ver com o que eu gostava, que já era essa parte de sobrancelhas, e que poderia dar certo também se tudo no curso desse certo, né? Porque a gente vai ali
muito temerosa, com medo. Então, assim, são muitas questões. Porque é o novo, né? O novo. Também, como Lana disse, você estava saindo de uma zona de conforto. Você estava É um indo desafio, para né? o desafio e fazer do que você tem hoje, que é o hábito, fazer um ato que é todos os dias, né? A prática. Exatamente. E foi até uma questão que uma cliente essa semana, a gente conversando, dizendo assim, que eu não achava que isso era um dom. Mas, assim, a dedicação e a prática, ela transforma, né? Em relação ao que você está se aperfeiçoando e vai melhorando a cada dia. E até depois ela mandou uma mensagem por direct bem fofinha, dizendo que realmente, que ela discordava de mim, que realmente era um dom, né? O que Deus me deu, assim, que hoje eu vejo, é realmente um dom de mudar, transformar, às vezes, a vida das pessoas, em relação a mulheres, principalmente. Apesar que hoje eu também já tenho um público masculino, porque já se mudou muito em relação a essa questão de preconceito, né? Isso. Que só quem faz sobrancelha é mulher, só quem pode se cuidar é mulher, e não. Isso. Mas, assim, ela discordou, que ela dizendo assim, não, realmente é um dom, porque existe todo um processo e o que as pessoas, as clientes, elas têm de experiência quando elas chegam na minha sala, né? A gente ontem estava até conversando sobre isso, né? É diferente, assim, quando você sabe que tem um talento. Mas quando você, como é que eu posso dizer? Quando você exercita aquele talento, você se torna de fato bom, entendeu? Porque tem pessoas que são muito talentosas, mas que não estão dispostas a abdicar de algumas coisas para estar ali executando, isso. Até em entendeu? relação Isso a você fez. Porque hoje, assim, até pra gente, né, que como autônomo, como dono do nosso próprio negócio, existe muito essa questão, eu acho que dois parênteses aí, porque existe a questão de, eu vou abrir meu negócio, ser dono do meu negócio, porque só trabalho na hora que eu quero. Que na verdade não é bem assim, é super diferente. É bem diferente, as responsabilidades, elas exigem muito da gente. E só aumentam, né, Paula? E só aumenta. Então, assim, se você tem esse pensamento, eu acho que não é por aí. E sim a questão de você estar ali e você buscar cada dia mais, em meio aos problemas, às dificuldades, você saber que aquilo como eu falo aqui novamente, é a questão do propósito mesmo que você tem. Eu ia falar isso. Então, assim, se você foca naquilo, então, assim, os problemas eles vão existir em qualquer profissão, seja você empregado, seja você patrão. Então, assim, em determinados momentos da nossa vida, seja na vida pessoal ou profissional, mas eu acho que também a maneira como você vai lidar com aquilo, de entender o porquê você está passando por aquilo, o porquê você está ali, eu acho que é o que vai diferenciar as pessoas de sucesso ou não. Sim. Né? Porque é um dia a dia, é uma colheita, né? Na verdade, eu acho que diferencia empresários de empreendedores. Exatamente. Porque quando a gente fala a palavra empreendedor, eu enxergo como uma pessoa que tem um porquê. Entendeu? Você está começando um negócio, mas você quer fazer a diferença na vida de alguém. Então, quando você tem isso e você se dedica e você sabe o que você está abdicando, porque você tem um propósito a atingir, o sucesso ele é só consequência. Exatamente. Eu concordo plenamente. Isso aí E é justamente isso que aconteceu com Paula, né? Ela tem a visão, não é a visão de ser empresária, de trabalhar para si, de não ter tanta responsabilidade, mas é a visão empreendedora, né? Em sair da zona de conforto e deixar de pensar dentro da casinha para pensar fora da caixa mesmo, né? Verdade. E você cada vez mais alcançando voos maiores. E aí, como é que foi a primeira experiência, o primeiro aluguel, a primeira micro? Como é que foi? Na verdade, assim, primeiro você estava trabalhando na informalidade e estava como CLT. E aí chegou um certo ponto que você se desprendeu daquela zona de conforto de fato e disse, não, é aqui que eu vou seguir carreira, é aqui que o meu propósito está aqui. Quando foi que você sentiu que, não, aqui é meu lugar e eu me achei? Já no curso mesmo. No curso você sabia já. Quando eu fui a primeira prática ali, são 3 dias, né, geralmente, e no último dia é só prática em modelos, né, pessoas mesmo. E aí, quando eu fiz a minha primeira micro, que foi na minha mãe, que ela confiou, né, e aí eu falei, não, é isso que eu quero. E quando eu saí dali, eu já saí certa do que eu queria. E eu recomendo. Eu recomendo. Certo do que eu queria. E assim, viu, Lana? Eu recomendo, viu, Lana? Tornar aí minha cliente. Importante, né? E aí foi quando eu saí, né? Voltei de Natal das férias. E comecei, né? Compra de material.
E eu costumo dizer, assim, que foi realmente Deus na minha vida, que sempre é, né, óbvio. E porque, assim, tudo foi dando certo, eu não fui atrás de sala. Uma pessoa viu no meu Instagram que eu estava fazendo curso e disse, eu tenho uma sala aqui que tá vazia para alugar. E essa foi, pessoa que que trabalhava legal, com que estética, massa. né? Que massa. Tá vendo como as coisas foram se encontrando? As coisas Tudo foram se encontrando, assim, acontecendo, acontecendo. Eu no curso ainda, uma cliente já chegou. Ah, quando chegar em João Pessoa, já quero fazer. Então, assim, foi tudo muito assim. Que é por isso que eu digo, às vezes eu nem sei contar a minha história, porque não foi algo tão programado. Foi tudo fluindo, né? Graças a Deus, assim, ele me mostrando o caminho. Abençoando, Abençoando, graças a Deus, botando clientes muito especiais na minha vida, botando sempre pessoas, assim, pra me ajudar, né? E então, foi aí que foi o boom no sentido assim, que em agosto de 2018, é isso, 18? Sou eu que faltei aula de matemática, tá? E Sempre. foi quando eu voltei do curso em julho, eu ficava conversando com ela. Mentira, mas ela tirava 10. E matemática, E mas em matemática. biologia eu tirava 0, você tirava 10. Ela é humanas. E aí foi quando, em agosto, eu atendi minha primeira cliente. E desde então, aquela questão do boca a boca, É Instagram... quando você saiu do curso, você fez esses 3 dias, aí tu já voltou, já pediu demissão. Não, aí ainda fiquei trabalhando, sim, detalhe, né? Só alguns Porque dias eu da tinha semana, assim, 2 né? dias de folga, 2 turnos de folga, e tinha também a noite e o final de semana. Então eu aluguei aquela salinha, botei só uma maca, a luminária, assim, o básico que eu precisava para começar em relação ao material, um carrinho auxiliar, Isso. e comecei. E aí as clientes entravam em contato e eu marcava elas para o dia que eu estava de folga ou à Entendi. noite quando eu saía da clínica, porque era bem pertinho, um novo espaço da clínica que eu atendia. E aí foi, graças a Deus foi tudo dando muito certo, assim, numa proporção que eu não imaginei. Foi mesmo. E a ponto de, em janeiro, ou seja, pouco menos de 6 meses, eu chegar para minha patroa e dizer, infelizmente não está dando mais, por quê? Porque eu estava já deixando de atender pessoas que queriam horário, porque eu estava no meu compromisso em relação à CLT, né, como funcionária. Então, como eu sou muito assim, eu gosto de ter um compromisso ali, de fazer tudo muito certinho, então eu cheguei para ela, tive uma conversa e disse, olha, sou muito grata a Deus pela oportunidade que vocês me deram aqui. Acredito que a profissão de fisioterapia me fez entender muita coisa que eu vivo hoje, as experiências que eu tive com pacientes, as experiências que eu tive nessa clínica que eu atendi, até na faculdade mesmo. Me transformou mesmo como profissional. Me fez eu chegar, assim, até muitas coisas boas que eu pude trazer da fisioterapia, inclusive dessa clínica que eu trabalhei, que eu sou muito grata, a Neuza, né, que era minha patroa, porque no dia que eu sentei com ela, eu disse, olha, eu não estou mais 100% aqui, e eu só quero estar num lugar que eu esteja 100%. E aí ela entendeu e ela disse, olha, aí ela aceitou fazer um acordo, né? E assim, eu sou muito grata mesmo, porque eu vejo assim muitos depoimentos de pessoas que às vezes a empresa, enfim, não faz acordo ou não aceita. E assim, até nisso eu fui muito agraciada. E aí a gente fez um acordo, deu tudo certo. E em janeiro de 2019, eu já comecei totalmente como micropigmentadora, PA micropigmentação. Que massa. E aí a gente vê assim que tipo várias outras pessoas de empreendedores, né, quando você conversa, é uma trajetória que em algum momento ele tem uma virada de chave e tem um porquê por trás, né? E enfrenta vários desafios. E aí, assim, quando você, pronto, agora eu sou PA micropigmentação. Quando você começou, você não era, ainda estava na informalidade, como a maioria dos brasileiros hoje, né, que começam seus negócios. E aí, como foi assim? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse momento que você iniciou, você ali estava sozinha? Era você e você, né? Literalmente. Foi a questão, assim, o que eu acho que mais prende também a gente em relação ao medo. Uma das principais coisas é o financeiro. Então, assim, eu saí de uma coisa que pelo menos eu tinha uma garantia ali, Era uma inicial, estabilidade. que era uma estabilidade, para aventurar. Apesar que eu sabia que eu dando um pouquinho de mim todo dia, iria dar certo. Mas tinha dias, assim, que eu não tinha nenhuma cliente, tinha dias que tinha 2, tinha dia que eu passava o dia em casa. Mas eu sempre procurei, assim, até hoje, através de ferramentas que a gente tem do Instagram,
até minhas clientes mesmo, boca a boca, que foram trazendo, assim, né, o público, as pessoas, o reconhecimento, que eu acho que é muito importante para qualquer profissional, o reconhecimento. E foi, assim, interessante porque realmente eu peguei dinheiro de fundo de garantia, já investi numa reformazinha para deixar o local, assim, mais aconchegante, uma maneira das clientes se sentirem bem quando chegasse lá no meu espaço. E aos poucos fui dando o meu melhor. E aquilo foi convertendo assim em coisas boas. E realmente existiram sim muitas dificuldades em relação a medos, em relação a questões assim. Porque tem dia a gente não tá bem, né, pessoalmente, assim, coisa do lado pessoal. E aí às vezes a gente não pode trazer também isso para cliente, né? Eu acredito que eu sempre prezo muito por isso, assim. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito brincalhona. Gosto de estar sempre com meus amigos, com minha família, me divertindo, relaxando, mas quando se fala assim de PA, micropigmentação, eu sou muito exigente comigo mesma, entendeu? E eu cobro muito assim de mim, porque para dar realmente o melhor e para tirar o melhor assim da experiência que as pessoas vão ter comigo. Exatamente. E eu costumo dizer que não é só uma experiência de você deitar e sair com suas sobrancelhas bonitas, né? Isso envolve toda uma questão pessoal, você entender o porquê que a cliente está lhe procurando, a história que tem por trás daquela vida, né? Então, assim, são muitas coisas que às vezes as pessoas hoje, eu acho que também, uma das causas de insucesso, que eu digo assim, de empreendedores, é porque visa só a questão financeira. Sim, exatamente. Então, quando você não se preocupa com que a experiência que você vai levar para a pessoa que está buscando seu serviço, isso é um pouquinho preocupante, porque geralmente as pessoas não vão se agradar, não vão retornar, não vão lhe procurar mais e provavelmente não vão lhe indicar. Então eu gosto muito assim de trazer realmente a minha essência e colocar ali naquela salinha. Quando eu entro ali, realmente eu me transformo. Mas assim, me transformo, porque eu digo assim, tento trazer a minha essência ali para as minhas clientes, de entender, né, a história de cada uma, que são histórias assim fantásticas, de ter um pouco assim de empatia, né? E assim, eu vejo que, tipo, ali não é um momento, eu vou fazer minha sobrancelha, só fazer minha sobrancelha. Quando a gente faz a sobrancelha, a gente fica se sentindo totalmente diferente. Mas quando você faz a sobrancelha, quando você faz a unha, quando você vai pra alguma coisa de estética, né? Inclusive, na verdade, por exemplo, não indo pra essa área de design, mas esse é outro serviço, que é a micropigmentação, que é o carro-chefe da empresa, é você dar linha, modelar o rosto de uma parte do seu rosto que tem falha, entendeu? Isso. Eu digo isso porque eu passei na pele. E assim, cada pessoa então é justamente isso, né? Então você muda o olhar de alguém, entendeu? Você muda o olhar de alguém, você não tá ali pra fazer sobrancelha, você tá ali pra fazer a diferença na vida de alguém, porque aquilo ali é algo que a mulher vai e ela quer sair dali perfeita. Entendeu? Então a satisfação que ela tem, a satisfação que a sua cliente tem quando sai dali, é fantástico, eu acho, isso pra você, né? E é o que realmente é o meu combustível, né? Porque exatamente, vão ter dias que tem dificuldades, principalmente essa questão do que a gente está passando da pandemia. Sim. Nós, empreendedores, no primeiro momento, foi de muita aflição, muito desespero. E é como eu digo, Deus, ele vai... Né, ele diz assim, tudo acontece como tem que acontecer, da maneira que eu quero, e assim, ele só mostra o cuidado dele com a gente, né? E nisso, assim, eu vejo muito que até nesse meio da pandemia, a maneira como você lidar com essas situações, até de respeito, de empatia, faz toda a diferença, né? Eu ia questionar isso, né? Porque a gente está fazendo um ano já que a gente está vivendo isso e tipo fez um ano. E aí vários empreendedores foram bastante impactados nesse período, né? Então, assim, quais foram a sua atividade, ela tem um contato direto com a outra pessoa. E aí, quais foram os principais desafios, né, que você viu diante dessa situação? Teve algum momento que você disse, meu Deus, o que eu posso fazer? Teve algum momento que você pensou em desistir? Como foi essa mudança, assim, da sua mentalidade diante de um cenário como esse, né? Então, primeiro, acredito que todo mundo, a questão do medo, né? A gente ficou ali apreensivo, sem saber realmente se a gente ia sair dessa.
querendo apenas a saúde, né? Sim, isso. O principal ali no momento. Então, no primeiro mês, geralmente eu costumo dizer que realmente, com o lockdown, a quarentena também para alguns, eu fechei as portas, né? Então, assim, realmente não atendi. Mas vem a questão do o que você tá ali guardadinho, né? Da empresa que ajudou, mesmo eu ainda sendo MEI, no caso, na época, né? E aí, isso me ajudou, né? Aquele primeiro mês de portas fechadas. Mas eu comecei a me reinventar, no sentido que logo em seguida vinha o mês das mães, né? Que foi maio, porque eu fiquei abril praticamente fechado. E aí lancei uma promoção, um voucher que não necessariamente você precisava usar naquele momento, né? E sim quando elas se sentissem seguras após tudo isso. Então teve gente que comprou o voucher, adquiriu e veio usar em setembro, né? Então isso até para a questão de caixa, né? De fluxo de caixa, Exatamente. que recebi orientação aqui, né, da contadora maravilhosa, porque até então eu não era cliente de vocês. E um parênteses também que eu quero abrir, porque quando eu fui para informalidade, né, que vocês chamam de informalidade. Informalidade, Tayene foi uma pessoa que ela me ajudou muito. Na época ela ainda estava cursando. Calma aí, Tayene ajudou na informalidade? Não, assim? Vamos explicar aí. Calma, meu Eu era uma mera desempregada. Gente. No momento. Diego vai dizer, que é isso? Não, eu digo assim, ajudou porque, como minha amiga, ela me deu muito norte em relação à parte de finanças, né? Sim. Ela e outro amigo meu, Tássio, foram duas pessoas assim que desde o primeiro momento eles me mostraram a importância de ter esse controle de ter uma gestão da contabilidade e da administração em uma empresa. De separar bom, né? as duas naturezas, Que né? bom, A pessoa amiga. física e a pessoa jurídica. Que você orientou para bem isso. claro. Inclusive eu só pelo estou amor de aqui Deus. por conta dela, né? Que ela fez com que eu, né, me tornasse cliente de vocês. Mas o que eu costumo dizer é porque assim, ela foi uma pessoa que me ajudou muito, porque realmente no primeiro momento eu sempre fui muito desorganizada em relação a finanças. Sou organizada em relação a outras coisas. E agora também em relação a finanças, já porque eu aprendi. Aprendeu com quem? Com vocês. Boa, Com Paula. certeza. Com a Contas e Diretrizes Soluções. Você Você aprendeu? as contas de né? arroba aqui. Mas o que eu digo assim, porque existe, exatamente nesse meu caminho que eu percorri do empreendedorismo, existiram pessoas que estavam ali comigo, né? Eu não estava só. Inclusive, além das minhas clientes que me ajudaram, graças a Deus, Deus botou pessoas sempre muito abençoadas na minha vida, que uma delas foi Tayene, outra foi Tássio. Não estou dizendo assim que não existiram outras pessoas. Sim, sim. Mas para esse lado da gestão financeira, naquele primeiro momento, eles foram pessoas que me ajudaram demais, assim, eu sou muito grata a eles, né? Porque eu acredito que hoje, se eu tenho uma visão, essa visão da importância de uma empresa de consultoria financeira para a minha empresa, eu devo muito a eles, porque eu acredito que tem muita gente que faz 3 anos de empresa e continua na informalidade, porque às vezes acha, mas eu não vou pagar tal imposto, porque isso, e não enxerga que se você quer crescer, você vai ter que crescer de uma maneira... que lhe dê respaldo para tudo, exatamente, né? E de algo assim que realmente lhe dê uma segurança, né? Sim, porque de uma maneira correta, e graças a Deus, através da minha criação também, meu pai trabalhou com isso, né? Na Receita, então assim, em relação ao imposto, eu Tinha pra onde correr. Tinha leão de todo lado. Seus pais são funcionários públicos? Meu pai é aposentado hoje, né? Então ele é de uma empresa que prestava serviço à Receita Federal e ao Ministério da Fazenda, né? Então, só uma pergunta. Essa coisa do empreendedorismo, ela não é de família, isso foi algo seu. Como foi? Literalmente. Assim, eu queria entender como é que minha você família... tem esse sangue nos olhos para empreender. Certeiro. Sempre tive. Inclusive, assim, minha família é aquela família muito conservadora, meu pai, né? Sempre... Inclusive, eu costumo dizer assim, que no primeiro momento que eu quis sair da fisioterapia, ele meio que foi assim, não contra, mas ele, como assim? Você vai deixar
um diploma. Certo pelo duvidoso. Certo pelo duvidoso. Então, mas empreender é muito difícil. Sempre foi muito conservador. Inclusive, dos filhos estudar para concurso público. Até o brasileiro, de investimento em banco ser aquela coisa mais conservadora mesmo. Então, não foi deles. Inclusive, eu costumo dizer que realmente eu sou fora da curvinha, porque tudo que... Fora da curvinha não, gato. Você é fora da curva mesmo, Porque tudo assim que eu aprendi, foi me orientado e eu dizia, não quero isso não. E eu sempre, desde pequena, eu sempre mostrei assim realmente o que eu queria. Eu sempre tive uma personalidade em relação a isso muito forte. Porque se eu não estava satisfeita, eu não ficava ali. Se eu discordava, eu contestava. Pai, quero sair. Não, você não vai porque eu não vou. Sempre teve uma inquietação, né? Verdade. E aí, assim, eu vou fazer uma provocação a você. Cuidado, porque nós estamos... Não, mas veja só, nós estamos no mês das mulheres e a gente sabe que para a mulher no mercado de trabalho, muitas vezes a gente enfrenta preconceitos, a gente enfrenta maiores dificuldades do que os homens ainda hoje enfrentamos, apesar de já termos evoluído bastante. Mas assim, como foi essa sua autonomia diante do seu pai tão conservador? Como é que você lidou com isso, entendeu? Então, eu costumo dizer que foi mais assim a questão da personalidade mesmo, assim, de dizer que era isso e outra coisa, né? A questão de realmente o que Deus queria para minha vida. Porque eu poderia bater o pé e fazer outra coisa, mas se não fosse da vontade de Deus, também não iria dar certo. E a questão de você achar o propósito também. O propósito. E eu bato muito nessa tecla porque, às vezes, hoje as pessoas, elas apenas... E a gente vê todo esse cenário que a gente está enfrentando, de falta de empatia, de briga política. Eu acho que isso vai muito, muito além de realmente, assim, do que você vê, né? Porque, às vezes, assim, a gente oferece o outro o que a gente é. E isso tem muito a ver, e por isso que a gente está nesse momento de pandemia tão crítico e existem outras guerras que talvez não sejam tão necessárias nesse momento, mas por questão de egos, né? Então eu costumo dizer que realmente foi minha personalidade e a vontade de Deus na minha vida. Ele disse, olha, você vai fazer isso, você vai realmente cuidar de mulheres, através do seu testemunho, você vai trazer a sua história para essas mulheres, para essas pessoas que deitarem nessa sua maca, para elas entenderem o propósito, né, que eu tenho na vida delas. E através das minhas clientes eu entendo o propósito de Deus na minha vida, todos os dias. Por mais que tenha as dificuldades, eu costumo dizer assim, que a cliente sai, às vezes ela mandou mensagem, que às vezes ela diz assim, você me ajudou, mas quem está me ajudando é ela. Então eu acho que essa troca, para mim, assim, não tem nada melhor, não há dinheiro realmente que pague. Porque, né, em relação a, graças a Deus hoje, né, e graças à tríade e a contas... Bota aí, viu? Na arroba da tríade e a pessoa que tem no meu caminho, eu posso dizer hoje que eu venho buscando ali, estou rumo ao sucesso e tudo, mas eu acho que existe algo maior atrás de tudo isso. Entendi. Então, Massa, muito massa. É a vontade de Deus. A gente consegue enxergar, não é nem ver, é enxergar. Não só você, mas com certeza, né? O lado financeiro, mas o amor que você coloca em tudo que você faz, entendeu? No caso de PA, micropigmentação. Mas tem uma coisa que nem todo mundo sabe. Paula não é só micropigmentadora, ela é professora também. Então, como foi isso de você dar os cursos, de você dizer, não, agora eu sou a profissional que eu faço, mas que eu também ensino. Como é que é? Conta aí um pouquinho. No momento ainda, os cursos, estou com cursos presenciais, né? E, inclusive, nessa questão da pandemia também, uma das coisas que eu me reinventei foi em relação a dar cursos VIP, ou seja, para uma pessoa, porque não ia haver aglomeração, então com todos os cuidados, aluna de máscara, eu também, só a gente ali naquele ambiente. E foi uma coisa que também para o fluxo de caixa da minha empresa deu muito certo, né, na pandemia. Eu fico vendo você falar e tipo, só puxando aqui um pouquinho para nossa área, né, a gente vê que nesse momento de pandemia, esse momento difícil que todos os empreendedores passaram, vários tiveram que se reinventar de fato e buscaram muito o meio digital.
o meio digital no sentido de ministrar cursos, de utilizar do seu conhecimento para passar para outras pessoas de diversas formas, entendeu? E isso você fez também. Inclusive está fazendo, e aí eu quero entender como é que tá essa questão aí. Tipo assim, qual foi o impacto de você ter se reinventado nesse momento? O impacto, assim, em relação eu acredito, assim, que quando a gente busca algo de maneira, assim, natural, no sentido que eu poderia ter a opção de ficar em casa chorando ou coisa do tipo. E acredito também que no mundo, né, de qualquer profissional existem as inspirações. Também me inspirei em outras pessoas, micropigmentadoras, que eu tenho como inspiração, pessoas que têm trabalhos maravilhosos aí pelo Brasil. Inclusive onde eu faço meus cursos também. Então isso foi uma chave também para eu trazer isso para a minha empresa. Eu disse, não, eu também posso. E a questão do curso surgiu com uma cliente minha, que hoje é minha parceira e assistente maravilhosa, Evelyn. Eu sou muito grata a Deus também pela vida dela, porque um belo dia ela sentou lá na maca para ser minha cliente. Quando ela voltou para o retoque, ela fez assim, eu quero fazer seu curso. Eu digo, meu Deus do céu, não estou preparada. E ela ficava todos os dias mandando mensagem. Ela também era uma funcionária CLT, né, da empresa onde ela trabalhava. Já não estava mais satisfeita e queria dar uma mudada, né? Um boom na vida dela. E eu quero fazer esse curso, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer com você. E eu, meu Deus do céu, tanta profissional boa aí, ela quer fazer comigo, meu Deus, eu não estou preparada para dar curso. Mas você não é boa, não. E você é maravilhosa. Ótimo. E na época eu fazia 1 ano e pouquinho que eu estava na área de micro, né, total. Mas você não tinha curso até então? Até então não. Não ministrava só curso, atendia. né? Só atendia. E foi quando ela, né, como eu falo, você encheu tanto meu saco, e aí eu preparei um curso maravilhoso, com Eu me lembro. A gente colocando aqueles negocinhos na apostila na tua casa. A gente botando tudo, preparei da melhor maneira. E eu sabia que eu tinha capacidade de passar o conteúdo, que é o que eu faço, né? Até porque nessa área de micropigmentação não existe tanto mistério, a não ser a gente passar o que a gente realmente sabe para a nossa aluna. E foi Evelyn, minha primeira aluna, e tudo dali também mudou completamente. Foi quando eu disse, é isso mesmo. E hoje, graças a Deus, ela é sucesso na região dela, que ela é de Caporã, ela atende clientes de Goiânia. Hoje ela já tem um estúdio também, já tem 2 estúdios. Hoje ela é minha assistente. Hoje ela é minha assistente nos nossos cursos presenciais de turma, porque é necessário, né, assim, como existe muita prática, requer pessoas ali para me ajudar. Então, assim, é outra pessoa que Deus colocou na minha vida para dizer assim, você pode mais, tá né? vendo? Você não se acostumar ali. E hoje ela também é um sucesso, né? E é a minha grande parceira nesse ramo aí da empreitada. O mais legal, assim, de tudo isso é que a gente vê que mulheres estão empoderando mulheres. E mulheres estão ajudando outras mulheres a terem sucesso, entendeu? Eu tenho certeza que várias mulheres, vários homens também vão assistir essa entrevista, mas várias mulheres devem estar nos assistindo agora e vendo a sua história, vendo a história delas em você, entendeu? Exatamente. Vendo assim, se inspirando em você. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ter você como referência, entendeu? E saber que já existe alguém que esteve ali com você e que você auxiliou essa pessoa hoje tem sucesso. Isso é importante, entendeu? Não, isso pra mim é uma das coisas assim, além de trabalhar com essa questão de autoestima, de melhorar a vida das pessoas, de mulheres, de homens hoje, que também são meus clientes, existe também essa questão que o curso, ele me proporciona isso, né? Ajudar pessoas a também sair dali de um momento que está talvez não tão favorável, até em relação a outros empregos ou a não ter emprego, e fazer daquilo, construir a história delas também. Sim. E eu sou, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o sucesso delas, inclusive no início, assim, quando eu contratei a minha primeira pessoal de marketing para me ajudar, eles chegaram com um briefing, né, e quem são suas concorrentes? Aí eu sou muito... eu não tenho concorrente. Aí ele olhou assim pra minha cara, como assim você não tem concorrente? Você tem que ter concorrente. Eu digo, não, modo de falar. Por quê? Porque hoje eu foco muito mais na questão do que eu posso, né, tá buscando para mim, como eu digo, através das minhas inspirações. E não a concorrência de uma maneira assim desleal, de você estar falando do trabalho do outro, ou desmerecendo, ou diminuindo outra mulher.
Então eu costumo dizer assim que tudo Isso mesmo. você não precisa diminuir o trabalho do outro para se engrandecer, Isso. né? Então tem mercado para todo mundo, tem micropigmentação para todo mundo. Então assim, hoje aqui em João Pessoa eu tenho grandes amigas, através dos cursos que eu participei, fiz grandes amigas de micropigmentação que eu indico. Então assim, eu acho que essa questão de concorrência, eu nem foco muito nisso, né? Eu tenho minhas inspirações como grandes micropigmentadoras de São Paulo, onde faço o curso. Agora, segunda-feira, estarei indo a Aracaju para fazer um outro curso. Menina, essa mulher estourada, meu amigo. Então quer dizer que sua agenda está fechada semana que vem. Fechadíssima, porque eu estou indo em busca de mais uma especialização, né? Para deixar vocês ainda mais bonitas. Então, assim, tá existe vendo? toda Ela não essa questão, para, mamãe. né? Eu estou aguardando esse momento. Quando ela voltar aí, eu vou. Não, a gente marca, já tá marcado o dia 30. Já marcado, ok, Certo. Paula? Então é isso. Então, assim, tem essa questão também da gente estar se aperfeiçoando, né? Buscando o nosso melhor. Sim. Não ficar ali satisfeito, né? E parar ali naquele cantinho. Sim. Agora mesmo, no meio da pandemia, Deus me deu a oportunidade de fazer outra reforma, ampliar meu cantinho, né? Que eu Conta sou essa história aí, apaixonada. como é que foi? E através de tudo, essa questão de se reinventar, né? Então, assim, busquei, né, a questão de todo mundo, enquanto muita gente chorava na pandemia, cada um, claro, com suas dificuldades, né? Inclusive muitos empreendedores, mas Deus também me deu a oportunidade de, no meio de todo esse caos, assim, não me deixou faltar nada, graças a Deus. E, mais uma vez, me deu a oportunidade de ampliar a minha salinha, que era pequenininha, continua pequenininha, mas é muito aconchegante, muito maravilhosa, né? Então, assim, realmente, o meu prazer é proporcionar o melhor para as minhas clientes. Para ter essa experiência, assim, de chegar e olhar para a árvore, né, que hoje faz mais sucesso do que eu, olhar para o quadro, para o espelho, para uma maca que você deita e dá vontade de dormir. Então, assim, essa experiência é muito bom. E, assim, não tem nada no mundo que pague. Então, eu sempre estou realmente buscando, assim, me renovar, me reinventar, me especializar, né? Porque acredito que é isso, a vida é isso, né? A gente se sentir útil para as pessoas, encorajar mulheres, encorajar pessoas, né? Entendendo que todo mundo tem suas dificuldades, de ter um pouco mais de empatia, né, pelo próximo. E eu acho que se você, essas coisas essenciais na vida, se você trabalha dessa maneira, não tem como dar errado. Verdade. Então, assim, o sucesso ele vai ser uma consequência do que realmente você está fazendo. Então, não você buscar o sucesso, buscar ali primeiro o financeiro ou coisa do tipo. É um conjunto, né? Então, ali, quando você trabalha em harmonia, então não tem como dar errado. Tudo vai dar quando certo. é aquela coisa, o sucesso ele é consequência da felicidade. Eu costumo dizer isso, né? Isso. Que tipo, você é feliz, você é motivado, você tem um propósito, você tem um porquê, e aí o sucesso ele acontece. E as pessoas elas enxergam isso em você, né? Eu costumo dizer até assim, que as pessoas elas me acham muito forte, aquela coisa. E lembrando, enfatizando também que existe, como a gente até estava conversando, o problema, a dificuldade, ela sempre vai existir. Sim. Para todo mundo, seja pessoal, profissional, enfim. Para nós mulheres como mãe, como esposas, donas de casa, que trabalham fora também. Existem muitas questões, muitas cobranças para a gente. E, além de tudo isso, as dificuldades. Mas, como eu falei, eu acho que a maneira como você enxerga, né? E sabendo que Deus, assim, é responsável por tudo que acontece na nossa vida, não tem como você ali desistir de primeira. Imagina se eu desistisse ali nos 6 meses ou 1 ano, que ainda as coisas não estavam legais, era comprando material, atendendo para pagar material, pedindo cartão de papai emprestado, porque eu não tinha um cartão de crédito, não tinha cartão de empresa. Então, assim, imagina se eu fosse desistir nas primeiras dificuldades que surgissem. Verdade. Né? Porque aqui a gente não está falando apenas só do sucesso. Que bom, né? Que hoje eu posso realmente dar o meu depoimento de sucesso, de tudo, mas por trás de tudo isso que as pessoas veem no Instagram, de uma pessoa sempre maquiada, coisa do tipo, sempre feliz, existe sim as dificuldades. Sim, exatamente. Que massa a sua história. Deixa eu te perguntar. Lá vem. Tipo assim, porque você é uma pessoa de sucesso, mas você está em expansão. Entendeu? E aí, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Não Me conta aí. esse. Ela quer desconto, viu, Diego? Certeza. Eu penso muito
alta, viu, gente? Eu sou Mas é isso pouquinho. minha arquiteta Laís que lute, LP Projetos, porque o tempo todo perturbando ela. Fiz um projetozinho, cheguei lá, Laís, uma salinha de 6 metros quadrados, tem que fazer? Tem. Vamos fazer então. Aí agora estamos numa salinha maior, acho que de 12 metros quadrados. E eu digo, ela fez assim, agora o próximo projeto vai ser sua clínica de 2 andares, com várias salas. E eu costumo pensar assim, é positivo. E daqui a 1 ano, 2 anos, quando Deus permitir, estarei lá, muito batendo, perturbando vocês também, para poder certeza. fazer as compras, né? Que eles têm que liberar. E é isso, assim, eu penso muito alto. Eu sou assim, eu dou trabalho para quem tá do meu lado. Não, mas isso é admirável, né? Mas também é muito boa essa sensação, porque você nunca sente que você chegou no topo. Nunca tô Porque confortável. você não tem topo. E é justamente Exatamente. isso, entendeu? A alma empreendedora que você tem de buscar sempre coisas melhores, não só para você como profissional, que você é hoje, mas para quem deita na sua maca, para ter aquele momento, né? Um momento com Paula, um momento com a profissional, um momento que é uma reconstrução também da autoestima da pessoa, Isso, porque você perfeito. vai mudar justamente Sim. isso, entendeu? Como a pessoa vai se ver, vai se enxergar. E tipo assim, eu digo por mim, eu depositei toda a confiança do mundo, mais do que ser sua amiga, e é justamente isso que suas pacientes chegam pra você, suas clientes chegam pra você, porque você vai mudar elas, entendeu? É. A percepção, o olhar, tudo. responsabilidade. E hoje de É máscara, verdade. minha filha, a gente só vê o olhar É, dela. e micropigmentação labial também, né? Pra não sair da máscara. Micropigmentação, exatamente. Tá fazendo Paula, propaganda. pra gente caminhar assim pro final, sua história é massa. Mas assim, as pessoas conhecem muito a Paula Azevedo, PA Micropigmentação. Aquela que tá sempre nos stories, falando bom Isso. dia, fazendo seu bumerangue. Que você também tem seu Instagram também como sua ferramenta de trabalho, Isso. né? Seus E clientes aí- vêm de lá, né, Paula? Muito. Quem é Paula Azevedo fora da empresa? Ei, Quem tem- é a tem que- pessoa? O que você gosta de fazer? Agora é pra falar de tudo, porque eu tô aqui pra desmentir. Boa, Thay. Eu sou uma pessoa assim, primeiro de tudo, eu sou muito família, né? Acredito que eu sou aquela amiga mesmo. Então, assim, eu amo estar com minha família. Comer Amo estar com caranguejo. meus amigos. Amo uma prainha, comer um caranguejinho, tomar água de coco, uma coquinha. E eu gosto muito disso, assim, do calor humano mesmo. Eu não sou aquela de ficar só. Às vezes a gente brincava porque tinha algumas amigas da gente que diziam, meu Deus, meu sonho é morar só. Não, não tenho esse sonho não, tá minha gente? Infelizmente estou sofrendo essa pandemia porque eu gosto do aglomerado mesmo. Mas é isso, assim, eu gosto muito de viajar, gosto de ter momentos bons, assim, sabe? De estar com as pessoas que eu amo, com minha família. Inclusive estou sofrendo um pouquinho esses dias, né? Porque por todo cuidado com os meus pais, como eu estou trabalhando, né? Não estou tendo muito contato. Apesar de morar na mesma casa, né? Mas é isso, eu gosto de brincar, né? Então você é assim. Que massa. Eu só sou séria quando o assunto é profissão, assim, é uma coisa profissional, né? Até com minhas clientes eu tento ser o máximo Paula Azevedo mesmo, né? Pra deixar tudo leve. Pra deixar tudo leve, para elas se sentirem à vontade, se sentirem em casa, que pede um café e eita, dormi, relaxei, ótimo, né? Tirar todo aquele, porque às vezes elas são um pouquinho apreensivas, né? Porque é muita responsabilidade pra mim deixar vocês ainda mais bonitas, né? Então assim, mas eu sou isso, eu sou muito brincalhona, tirando a parte da responsabilidade, eu sou de boa, né? A quem discorde, mas eu sou isso mesmo. Massa, Que massa a Paula. história Muito dela. bom, né? Muito agora... inspiradora também. Obrigada. Com certeza. Mas eu quero saber mais um pouquinho da PA, que a PA agora tá com novidade. Essa família aí tá crescendo. Isso. E como é que foi esse passo aí pra você? Que você era CLT, hoje você é a patroa. E como é que é Paula Azevedo, patroa? Eu acho que eu sou uma boa patroa. Como foi essa sensação de Como é preciso essa da pessoa, experiência? eu preciso também deixar essa pessoa, porque é muito importante também você como empreendedora, você enxergar o seu funcionário, e enxergar também todos os direitos que ele tem, de fazer a admissão de forma correta, para ele também ter todos os Com direitos que um certeza. dia também como Eu você teve, entendeu? Sim. Como é que foi essa deixar a família um pouquinho maior?
uma responsabilidade, né? A gente fica um pouco apreensiva no primeiro momento. Mas desde que vocês disseram assim, eu lembro do dia que Tayane me ligou e disse assim, amiga, não dá mais pra tu ser MEI, não. Aí eu, ai, como assim? Pensando de uma maneira ruim, assim, no sentido de, ai meu Deus, não vou ser mais MEI, aquelas regalias todas de MEI. Ela fez, não, amiga, você pensa alto, agora você vai ser ME, você vai ser assim, né, subir, né, os seus degrauzinhos ali. Parabéns, né? também por isso. E depois eu comecei a entender isso, né, através de vocês. E hoje, graças a Deus, eu tenho, né, uma funcionária, né, tipo, assinada. E pra mim, assim, eu tento ser, né, primeiro, porque eu costumo dizer assim, que pra trabalhar comigo, tem que entender esse propósito, né? Sim. Então, não é só a questão de bom dia, boa tarde, responder cliente. É a maneira como se faz. Isso. Né? Então, assim, porque, na verdade, o primeiro contato das minhas clientes é com ela, né? Quando ela responde a questão dos agendamentos e ela também recebe na clínica, né? Isso. Então, para mim, isso é muito importante, porque eu acredito que o primeiro contato é o que marca ali, né? Claro que depois elas vão ter outro contato comigo, mas é que aquilo ali vai agregar, né? E não, assim, talvez distanciar elas, ou elas já chegarem um pouco temerosas, ou às vezes até aborrecidas com alguma coisa. Então, eu acho que esse tratamento com o cliente faz toda a diferença. E Ellen, para mim, foi uma pessoa que eu identifiquei isso, né? Tá agregando valor, tá né? agregando totalmente, né, Massa. a empresa. E para mim é só o comecinho, né? Ela daqui a pouco vai ter uns 10, né? Sim, com Muito certeza. bem, no seu E assim, prédio de 2 andares. A gente vê... Empresarial. A gente vê a visão dela como é hoje, entendeu? Porque isso é gestão. É você começar ali, ter seu negócio, você tá sozinha, depois você vai crescendo e você sabe que para crescer você precisa se estruturar, você precisa se organizar e aí você começa pelas finanças, pela questão da sua contabilidade de fato, como é que tá meu faturamento, o que é meu, o que é da minha empresa, entendeu? E aí, hoje você tem sua primeira funcionária, então você já disse uma coisa que a gente tem muito aqui, né? Eu não quero qualquer pessoa trabalhando na minha empresa, eu quero alguém que esteja alinhado com o meu propósito. Entendeu? Então você cresce se você consegue ter pessoas com você que veem o seu negócio como você vê, que não estão ali apenas por dinheiro, que estão de fato por um propósito, entendeu? E aí no ponto assim, né, que a minha empresa hoje é o meu nome, né? Então, Isso. assim, é uma responsabilidade muito grande porque eu estou à frente, Isso. tanto levando o nome da empresa, como executando também o que, Perfeito, né, faz ali. Então, eu acho que isso é um ponto assim, a experiência tem que contar muito, porque é essa cliente que ela vai ser bem recebida, vai ser bem atendida, vai sair com as sobrancelhas, com os lábios, enfim, maravilhosos lá, que correspondem à expectativa dela, é que vai me trazer o retorno que eu preciso. Sim. Muito bom, muito bom. E assim, bom. você tá de parabéns, Paula, porque você é uma pessoa que, como a maioria das brasileiras, de uma forma geral, como a maioria das mulheres, começaram, tiveram seu primeiro emprego, algumas conseguem terminar um curso superior, outras não conseguem, mas sempre batalhou para cumprir um propósito, entendeu? A gente vive isso aqui, hoje a gente sabe exatamente o que você está falando. E aí hoje você está em um patamar de você ser de fato uma gestora, de você conseguir, você quem realiza o trabalho do seu negócio, o operacional ali, mas você consegue visualizar que para você crescer e se desenvolver cada vez mais de forma sustentável, você precisa ter uma série de pessoas junto com você. Isso. Entendeu? E isso é importante. Eu não tenho dúvida do seu sucesso, entendeu? Até porque sua empresa, a gente costuma enxergar aqui na trilha de contas em dia, que você funciona como engrenagem, entendeu? Então você precisa justamente de pessoas que lhe dê base suficiente para tudo girar e tudo se encaixar. Para poder o seu serviço, como Paula Azevedo, micropigmentadora, ganhe espaço como está ganhando. E que você seja reconhecida pela profissão que você é. Empreendedora, transforma mulheres, bocas e sobrancelhas. Tayane já quer fazer parte do marketing, certeza. Eu acho que ela tá querendo um desconto. Não, mas falando nisso, chegando no
ponto final da nossa entrevista. Sim. Eu tenho uma pergunta, sugestão ou quase um ultimato. Então vamos lá. É essa. Quem vem por Eu aí? quero saber, já que você é Paula Azevedo, micropigmentadora, se a gente vai dar um bônus, certo? Por essa eu não esperava, viu, Paula? Mulher tríade como design. Ou seja, vamos fazer um sorteio aqui no nosso escritório. A gente tem 7 mulheres. Que legal. Pronto, para saber quem vai conhecer um pouco de você com seu serviço fazendo design. E aí, você topa? Topo. Menina, essa mulher é fantástica! Se ela quiser, com a micropigmentação. Não, vai ser sorteio. Eu já disse, vai ser sorteio. Ótimo. Olha aí, tá É um vendo? presente pra vocês, né? Obrigada, no mês das mulheres, um presente desse. Da tríade que me ajudam tanto, né? E aí Menina, estamos aí. eu fui tão baixinha fazendo design. Olha Eu só já essa disse mulher a vocês que eu maravilhosa. penso alto. Né? Sim, mas ela trabalha pra homens também. E aí, como é que fica isso? Não, o mês é da mulher. Entendeu? O mês No quando. mês dos homens, dia dos pais. É, dia dos pais, a gente faz outra coisa. Boa. Então, assim, pra gente finalizar esse Play na Meta massa, que foi esse papo empreendedor feminino. Foi incrível. Foi incrível, muito inspirador. Eu queria que você desse suas palavrinhas finais. Faça desse seu seus marketing aqui, seja agradecimentos. marqueteira. Fica à vontade para suas últimas palavras. Primeiro, né, gostaria muito de agradecer a vocês, né, pelo convite, né, me sinto muito honrada e isso, assim, eu acredito que para todo empreendedor ou para qualquer trabalho é muito importante, assim, esse reconhecimento. Sim. Enquanto Taiane me chamou, fiquei muito feliz, muito nervosa. E, em segundo lugar, também quero agradecer todo o carinho que vocês têm comigo e com minha empresa, né? Aí eu digo em nome de PA em relação à Tríade e a Contas em Dia, que são as duas empresas aí que tomam conta dessa empresa. Dá um pouco de trabalho, né? Porque, como Lana mesmo falou, a gente precisa de pessoas, né? A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então, a gente precisa de pessoas que acreditem, né, no nosso propósito. E eu acredito que a Tríade e a Contas em Dia é uma empresa assim, que entende muito disso. Eu vejo através até do dia a dia da gente, que é uma empresa que tem a mesma visão que eu tenho em relação até funcionários, a maneira de lidar, né, no dia a dia. E eu acho isso muito interessante e não é por menos, né, que eu estou com vocês como cliente, porque eu acredito muito no que vocês podem me ajudar, né, nessa caminhada e que seja uma longa caminhada de muito sucesso para ambos. E queria dizer também às mulheres, né, que estão aí me assistindo, que pensam em ser dona do próprio negócio ou que pensam apenas em trabalhar de CLT, pode ser para mim também, ou que são mães, que são mulheres donas de casa, que assim, Deus ele dá o propósito a cada um individualmente, né? Então que a gente possa entender o propósito dele na nossa vida. Sim. Se é como mãe e dona de casa, e que maravilhoso, que honroso. Eu digo porque minha mãe é dona de casa, sempre foi, e sempre se dedicou a cuidar de mim, dos meus irmãos e do meu pai de maneira assim, com muita maestria. Ou seja, trabalhando fora, né, para uma empresa, ou seja, dona do seu próprio negócio. Então, que você faça, principalmente tudo com muito amor, né? Porque Deus, ele deu propósito a cada pessoa de maneira diferente. Eu nunca vou ser Taiane, eu nunca vou ser Lana, como vocês nunca vão ser Paula, como a gente nunca vai ser Maria, né? Então, o propósito que Deus confiou a gente é maravilhoso. Então, a gente, vendo dessa maneira, a gente vive muito melhor, né? E até de maneira feliz, e entendendo que cada mulher ela é única, é maravilhosa, cada trabalho. Eu digo que eu nunca nasci para ser dona de casa, mas eu admiro demais, assim, eu sou fã da minha mãe, que ela sempre foi uma excelente dona de casa, criou a gente, faz uma comidinha maravilhosa. Uma então, coxinha, minha filha, que é uma coxinha deliciosa. Por quê? Porque Deus confiou a ela esse trabalho. Então, o trabalho não é só empreender ou você ter que sair da sua casa. Às vezes, seu trabalho pode ser na sua casa. E que verdade. bom. Né? E que bom, exatamente. Que mensagem top, viu? Pra eu tô encerrar esse arrepiada Play na aqui, Meta. Muito bom. A gente vai agora encerrar, né? O nosso Play na Meta. Paula, Vou ficar por agradecer.
tomar um cafezinho já já. Paula, só agradecimentos por essa história incrível que você compartilhou com a gente. Eu acredito que igual o que eu penso, Tayane também sentiu a mesma coisa. Luciano também tá atrás da câmera, apesar de ser homem, mas assim, é inspiradora a sua história, entendeu? A gente vê como você se desenvolveu, o olhar que você tem hoje, a visão que você tem hoje. Exatamente. E muito obrigada por compartilhar conosco e com várias outras pessoas que estarão nos assistindo aí. Eu que agradeço. Então curtam, compartilhem, tá? Ativa Essa o mensagem sininho. com todas as mulheres e amigas. É isso aí, Ei, plena play meta. na meta aqui, viu? É sério, mulher, vai. Assim. Exatamente, é justo. Então, antes que comece tudo, a gente segue todos os protocolos, certo? Referente à pandemia que está acontecendo. E a gente tava de máscara até agora. Então, os o quê? Tu quer que eu fale? Fala, então você pediu pra falar. Não, mas se você quiser eu falo no Vai, começo. vai. Pode começar de novo? Tá, então fala a parte Ainda bem que esse inicial. menino é tão paciente. Doutora também. Com certeza. Agora tá na hora daquela nossa pergunta, né, Lana? Vai lá, Tayane. Não, fica com você, né? Porque aí eu sei tudo, né? Não, mas fala aí. Eu já sei da resposta. Eu quero que você pergunte. Vai cortar, porque eu não sei qual é a pergunta. Tu vai cortar. Calma. Aí você pergunta, Quer pensar numa pergunta? Não acredito que Tu tu tem alguma fez isso pergunta comigo. que tu quer perguntar pra Paula? alguma dúvida diante dessa minha história emocionante? Não, Tayane, eu não acredito que tu fez isso. Não, eu esqueci a pergunta, pô. Esqueci, mas tem como... Esqueci a pergunta, pô. Esqueci, mas tem como... Tu tá Tem. falando, né? Tá filmando, claro. Já vai pro final. Você também falou da menina da carteira. Que menina da cadeira?